Oi, bom dia, como vai? Hoje temos dois temas e os dois têm um ponto em comum que vai ficar mais claro ao longo do episódio, tá? O tamanho de um ego presidencial ou corporativo que decide que as regras normais não se aplicam a ele. Tá, um tema um pouco longo, mas vai ficar claro. No primeiro segmento a gente fala sobre Trump versus Papa. Já imaginou esse duelo? O presidente americano passou o fim de semana atacando o Papa Leão XIV nas redes sociais depois que o Papa se posicionou contra a guerra no Irã. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, aliada histórica de Trump, disse publicamente que as palavras do presidente são inaceitáveis. Quando você perde Meloni, alguma coisa saiu do trilho. Vamos entender essa história. Já no segundo segmento a gente fala de Hollywood versus fusão bilionária. Mais de 1000 nomes do cinema americano, Joaquin Phoenix, Glenn Close, Adam McKay, entre outros, assinaram uma carta se opondo à aquisição da Warner Bros. Pela Paramount Skydance, num negócio de 110 bilhões de dólares. O argumento é menos concorrência, menos empregos, menos opções. A resposta da Paramount foi que vai ser bom para todo mundo. Alguém tá mentindo. E talvez não seja Joaquin Phoenix. Poder, dinheiro e pessoas que deveriam ficar quietas, mas decidiram não ficar. Vamos começar pelo Vaticano. Lembrando só que você pode seguir nosso videocast, entra aqui no nosso perfil, coloca pra seguir, assim você fica atualizado diariamente do que acontece nesse mundo maluco. Lembrando também que você pode me seguir no Instagram, vou deixar aqui na descrição o meu usuário pra você ficar por dentro de bastidores e outros conteúdos também. Bora pro episódio. Então, gente, tem um termômetro não oficial da política americana que poucos analistas usam, mas que é surpreendentemente preciso. Quando Giorgia Meloni começa a discordar publicamente de Trump, a temperatura subiu além do razoável. Meloni, primeira-ministra italiana e aliada política de Trump desde que ele voltou à Casa Branca, passou os últimos meses fazendo um exercício delicado de equilíbrio entre Washington e o resto do mundo. Apoiava quando dava, ficava em silêncio quando não dava e raramente chegava perto de uma crítica direta. Funcionava bem, até Trump resolver brigar com o Papa. Esse aparentemente era o limite. Abre aspas, considera as palavras do presidente Trump contra o Santo Padre inaceitáveis, fecha aspas, disse Meloni na segunda-feira. Ela já tinha sinalizado desconforto mais cedo no dia, decidindo também que a mensagem não tinha ficado suficientemente clara e voltando de forma mais explícita. É o equivalente diplomático de mandar mensagem, não receber resposta e ir lá e ligar. O que aconteceu? Olha, no fim de semana, Trump foi às redes sociais atacar o Papa Leão XIV depois que ele se posicionou contra a guerra no Irã. Leão tinha escrito no X que Deus não abençoa nenhum conflito e que quem segue Cristo, abre aspas, nunca está do lado de quem hoje lança bombas, fecha aspas. Trump respondeu no Truth Social dizendo que não quer um Papa que acha que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Então, no momento que só pode ser descrito como ousado, postou uma imagem que parecia representar ele vestido como Jesus curando um paciente doente. A imagem ela foi deletada alguns minutos depois, tá? Acho que ele transformou o post em vinho, alguma coisa do tipo, eu não sei. Olha, para entender o tamanho do atrito, vale um pouco de contexto sobre quem é Leão XIV. Ele é americano de nascimento, né? O primeiro papa nascido nos Estados Unidos, inclusive, foi eleito em maio de 2025. E desde o início do pontificado, ele adotou uma postura clara de promoção de paz, o que o colocou frequentemente em rota de colisão com Washington. Trump já havia chamado o Leão de fraco no crime, em maiúsculos, claro, porque Trump reserva as maiúsculas ali para os assuntos mais urgentes da política externa. O Papa respondeu dizendo que não quer entrar em debate com o presidente e que, abre aspas, a mensagem do evangelho não deve ser usada de forma abusiva como algumas pessoas estão fazendo, fecha aspas. É uma cutucada aí com luva, mas uma cutucada. Na segunda-feira, voando para a Argélia no início de uma turnê pela África, parece que ele tá fazendo show, né? Mas enfim, se chama turnê o que ele faz. Leão disse aos jornalistas que continuaria se manifestando, abre aspas, continuarei falando em voz alta contra a guerra, promovendo a paz e o diálogo, fecha aspas. E claro, reforçou que não se vê como figura política, abre aspas de novo. Bem-aventurados os pacificadores, não vejo o meu papel como político, fecha aspas. Trump, na Casa Branca, disse que não tinha nada a pedir desculpa, abre aspas, agora do Trump. Ele está errado, ele foi a público, eu só estou respondendo, fecha aspas. É uma lógica que funciona bem se você ignorar que quem começou foi Trump. Um detalhe que o presidente parece ter arquivado com eficiência. Mas vamos olhar por outra ótica, né? Uma briga com uma geometria incomum. De um lado, o líder de 1 bilhão e 300 milhões de católicos falando de paz a partir de um avião rumo à África,
E do outro, o presidente dos Estados Unidos postando imagem de si mesmo vestido como Cristo antes de deletar. O equilíbrio estético da situação é no mínimo marcante. Para Meloni, o episódio tem uma camada a mais, tá? A primeira-ministra sofreu uma derrota em referendo no mês passado, enfrenta pressão interna crescente e a guerra no Irã agitou tanto os mercados de energia europeus quanto a opinião pública italiana. Então, ignorar os ataques de Trump ao Papa não era mais uma opção politicamente viável, especialmente para uma líder de centro-direita com base eleitoral, digamos, de maioria católica. Criticar o Papa dá mau resultado nas urnas, tá? Isso é universal. Se você fosse candidatar a presidente, espera para falar mal do Papa, não fala mal do Papa. Então Meloni falou, e a palavra que escolheu foi inaceitável e é a mais dura que se pode usar na diplomacia europeia sem declarar guerra, tá? Branda para padrões de conflito real, mas forte o suficiente para virar manchete em todo lugar. O que isso sinaliza para o relacionamento Trump-Meloni é uma questão aberta. Ela ainda é uma aliada, mas aliados têm limites, e ao que parece atacar o Papa é um deles. O que leva a uma pergunta válida sobre o que mais está na lista. Olha, provavelmente tem mais itens do que Trump imagina. E bora falar de Hollywood, pois é, 110 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da aquisição da Warner Bros. Pela Paramount Skydance, que é o maior negócio da história recente do entretenimento americano. Uma empresa que vai reunir 2 estúdios históricos, 2 serviços de streaming, incluindo o HBO Max, 2 redes de notícias, CNN e CBS, e dezenas de canais a cabo. É o tipo de fusão que faz os advogados antitrust sorrirem para a câmera porque sabem que vem anos de faturamento farto pela frente. E agora, mais de 1000 pessoas de Hollywood decidiram que precisam opinar. Joaquin Phoenix, Glenn Close e Adam McKay estão entre os que assinaram uma carta aberta expressando oposição inequívoca ao acordo. É o tipo de manifesto que circula muito bem no LinkedIn criativo, gera cobertura por 48 horas e que as empresas envolvidas leram, arquivaram numa pasta chamada Stakeholder Feedback e seguiram em frente. O argumento central da carta é direto, tá? A fusão consolida ainda mais o mercado de mídia que já é altamente concentrado. A empresa resultante controlaria uma fatia desproporcional da produção, distribuição e exibição de conteúdo audiovisual. Para quem trabalha no setor, isso significa menos empregadores para negociar, menos concorrência por talentos e menos diversidade de vozes decidindo o que chega nas telas. A senadora Elizabeth Warren chamou o acordo de um incêndio antitrust de 5 alarmes, que é uma metáfora dramática aí mesmo para os padrões do Senado americano, mas que captura bem o tom da preocupação. Não é um argumento sem fundamento, tá? Hollywood já passou por uma rodada brutal de demissões nos últimos anos. Cortes em streaming, consolidações, reestruturações que renderam manchetes ruins e muitos almoços de despedida. O conselho da Warner Bros. Apontou em dezembro que a Paramount tem como meta uma economia total de 9 bilhões de dólares, considerando as 2 fusões. Economia de 9 bilhões em operações de mídia não aparecem do nada. Elas aparecem em folhas de pagamento, projetos cancelados e equipes que por acaso podem sumir de repente de um organograma. É exatamente isso que os 1000 signatários da carta estão dizendo, só que com mais elegância e melhor iluminação, tá? A Paramount respondeu da forma como empresas sempre respondem quando 1000 pessoas famosas as criticam publicamente, com um comunicado dizendo que entendem as preocupações e que vai ser ótimo para todo mundo. O CEO, David Ellison, prometeu 30 filmes nos cinemas por ano, investimento contínuo em TV e a manutenção da plataforma de streaming do HBO. Promessas feitas antes de uma fusão regulatória têm um histórico aí de sobrevivência que é, diplomaticamente falando, irregular. E o que torna o caso mais interessante é o caminho que a Paramount percorreu para chegar até aqui. Depois de uma batalha que durou meses, a empresa superou a Netflix em fevereiro para fechar o acordo. A Netflix já recebeu uma taxa de separação de 2,8 bilhões de dólares pelo inconveniente de ter ficado em segundo lugar. 2 bilhões e 800 milhões de dólares de consolo. Dá pra fazer muita série com isso, o que a Netflix provavelmente vai fazer. Agora o negócio tá em análise regulatória nos Estados Unidos e também na Europa, com revisão provável também no Reino Unido. E a Paramount concordou em pagar uma taxa de rescisão de 7 bilhões de dólares se os reguladores bloquearem o acordo, mas aí uma taxa de tic-tac de 25 centavos por ação a cada trimestre de atraso depois de setembro. É o tipo de cláusula que deixa claro que todo mundo quer que esse acordo feche logo, e que o relógio também já está custando dinheiro em tempo real, como um táxi ali parado no trânsito da Faria Lima.
A pergunta que fica não é se a fusão vai ser aprovada. As chances, claro, são altas, ainda que o processo seja longo. A pergunta é o que sobra do mercado de entretenimento quando uma empresa controla essa quantidade de ativos ao mesmo tempo. Para o consumidor, talvez pouca diferença visível no curto prazo, exceto eventualmente na conta do streaming, que tem uma tendência histórica de só andar numa direção. Spoiler, pra cima. Joaquin Phoenix vai continuar sendo indicado ao Oscar independentemente de quem assina o cheque de produção. Para a maioria dos outros 999 que assinaram aquela carta, a questão é mais prática e mais urgente. Eles não têm um coringa, né, para salvar o emprego. E bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Loria Queiroz. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você seria uma das pessoas que assinariam esse acordo, você por algum motivo é contra essa fusão, você vê isso como uma coisa ruim para a indústria, você acha que tem esperança, que vai melhorar os conteúdos que a gente assiste, deixa aqui nos comentários, seu nome estaria na lista ou não estaria. E lendo aqui os comentários do episódio passado, eu vejo que o Patrício diz que trabalha no administrativo de um hospital e apesar de ter pleitado muito, nem mesmo nos tempos de auge do Covid conseguiram trabalhar em home office. Patrício, saúde é um pouco mais complicado mesmo, né? Rádio diz que o ruim de trabalhar presencial e o gasto de ir até lá, mas o bom é poder conversar com os amigos de trabalho. Olha só, um adepto aí das conversas de corredor. Evelyn Carvalho diz, já trabalhei num modelo presencial e em home office, porém confesso que não retornaria ao modelo 100% remoto. Também não, eu também não. Will diz, meu sonho é trabalhar de home office, hahaha. Um dia você consegue, Will. E Rian Figueiredo diz, voltar para o presencial só se for em outra encarnação. Home office transformou minha entrega. Ele diz que tem mais foco, menos caminhadas inúteis pelo andar e zero distrações desnecessárias. Boa, Rian. Que bom que você está sendo produtivo. Concordo com você. Gente, deixa aqui nos comentários o que você acha desse acordo. Você assinaria a petição para não rolar o acordo Warner-Paramount? Deixa aqui nos comentários. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.